Você vai aprender física, eu garanto. Eu sou Ives Urquiza e você está no canal Física Total. Agora que você entendeu tudo de trabalho, é importante que você entenda que existe uma grandeza que nos diz a rapidez com que uma força realiza trabalho. Essa grandeza é chamada de potência média. A potência média é a taxa temporal de realização de trabalho. E você, anote aí, pode encontrar o valor da potência média dividindo, atenção, o trabalho da força pelo intervalo de tempo de realização desse trabalho. Trabalho é dado em joule e tempo é dado em segundos. Então, quando você calcula joule por segundo, você encontra a unidade watt, que é a unidade de potência do sistema internacional. Então, falou em potência, você está falando na rapidez com que algo é feito, a rapidez com que um trabalho de uma força é realizado, a taxa de realização do trabalho, e lá na frente a gente vai falar que a taxa com que se transforma a energia é dada em watts, que é a energia dividida pelo tempo, é o trabalho dividido pelo tempo. Então, muita atenção com isso. Só que os sistemas, quando estão realizando o trabalho, na verdade, quando eles aplicam forças e essas forças realizam trabalho, parte da energia não é aproveitada, parte da energia é dissipada, é perdida, geralmente na forma de calor, algumas vezes na forma de ruído. O que acontece é que você tem uma máquina que tem o objetivo de realizar uma determinada operação. Só que parte da energia que ela recebe não é transformada para o seu fim. Essa energia que não é aproveitada é chamada de dissipada. E aquela energia que é aproveitada é chamada de útil. Um aparelho, um sistema, um processo é tanto mais eficaz quanto maior é a parte útil que é aproveitada da energia. E é exatamente por isso que a gente tem um índice para dizer quão melhor ou pior é esse sistema, é esse processo, é esse aparelho. E esse índice se chama rendimento. O rendimento é uma comparação entre a parte útil e a parte total. E ele pode ser rendimento da energia, ele pode ser rendimento do seu, por exemplo, coeficiente de nota na escola. Eu comparo quanto você tirou em relação ao todo de pontos que valia a prova. Eu posso, por exemplo, pegar uma caixinha de fósforos que tenha 50 palitos e usá-los e perceber quantos fósforos no final acendem. E aí, se eu comparo quantos acendem com o total, eu tenho rendimento. Se eu comparo a sua nota com a nota total que podia ser tirada, eu tenho rendimento. Se eu comparo a potência útil com a potência total, eu tenho rendimento. Então, anote isso aí. O rendimento, quando a gente está falando da potência do sistema, o rendimento é uma comparação entre a potência útil e a potência total. Como a gente tem potência em cima e potência embaixo, o rendimento é uma grandeza adimensional. Não tem unidade para rendimento. Agora, como o rendimento está sempre compreendido no intervalo que vai de 0 até 1, já que a potência total é sempre maior ou no limite igual à potência útil, então a gente tem que o rendimento, por estar entre 0 e 1, pode ser representado na forma percentual. Basta apenas que você multiplique por 100%. Por exemplo, numa caixinha de fósforos, se eu aproveito 40 fósforos dos 50, eu tenho um rendimento de 0,8, que é 40 sobre 50. Ou, multiplicando vezes 100, eu tenho um rendimento de 80%. Você tirou numa prova, por exemplo, 3. A nota máxima da prova era 5. Então, o seu rendimento foi 3 sobre 5, 0,6. Multiplicando por 100%, o seu rendimento foi de 60%. Se um determinado motor tem uma potência útil de 2 kW, quilo aqui é 1000, só que para ter essa potência útil, ele solicita uma potência total de 4 kW, o rendimento dele é 2 sobre 4, 0,5 ou 50%. Então, muita atenção. Para determinarmos o rendimento, é só dividirmos a parte
pelo todo. Se multiplicarmos por 100%, temos o rendimento percentual. Dá uma olhadinha na mãozinha e em seguida nos exemplos. A potência mecânica média pode ser compreendida como a rapidez com que se realiza trabalho. Então eu tenho o valor médio, eu tenho uma taxa de variação temporal do trabalho. É a quantidade de trabalho realizada no intervalo de tempo. Lembrando que trabalho é dado em joule e o intervalo de tempo é dado em segundos. Quando eu divido joule por segundo, eu encontro a unidade de potência, que é o watt. Lembrando também que quilo é um prefixo que indica 1000. Então, quando aparecer kilowatt, você já sabe que isso são 1000 watts. Lembrando também que quando a gente tem máquinas, essas máquinas não conseguem aproveitar toda a energia, toda a potência transferida para elas. É por isso que a gente tem uma grandeza que a gente chama de rendimento. O rendimento é uma razão que compara aquilo que a gente usa, a gente chama de potência útil, com aquilo que estava disponível, que a gente chama de potência total. É importante que você entenda que o todo é sempre maior ou no limite igual à sua parte. É por isso então que esse N está sempre compreendido no intervalo que vai de 0, quando eu não aproveito energia nenhuma, até 1, quando eu aproveito 100% da energia. Então esse N está dentro desse intervalo e é por isso que a gente pode escrever na forma de percentual. O rendimento percentual corresponde ao valor do rendimento multiplicado por 100%. Imagine que eu uso metade da potência total. Então, metade dividido por 1, aqui dá meio. Meio, para saber em percentual, é 0,5 vezes 100, 50%. Simples assim. Outra coisa que é importante é que quando a força é constante, a gente pode substituir trabalho por força vezes deslocamento vezes cosseno. Aí eu fico com deslocamento dividido por tempo, onde deslocamento dividido por tempo é velocidade média. Então a gente pode escrever também que a potência média corresponde à força vezes velocidade média vezes cosseno do ângulo formado entre o vetor força e o vetor velocidade. Lembrando que para usar essa expressão, o módulo da força precisa ser constante. E outra coisa que é importante é que no gráfico de potência versus potência versus tempo, eu posso pegar potência e tempo, olha só, o tempo vai passar multiplicando e eu encontro quem? Trabalho. Então a área sob esse gráfico, a área potência em função de tempo, é numericamente igual ao trabalho realizado pela máquina. Simples assim. Potência é a rapidez com que se realiza trabalho, então é trabalho sobre intervalo de tempo, essa é a potência média. Rendimento é uma comparação entre a parte que eu utilizo do todo que eu tenho. Como o trabalho pode ser escrito como força vezes deslocamento vezes cosseno e deslocamento dividido por intervalo de tempo é velocidade média, eu posso substituir a fórmula da potência em função da força aplicada e da velocidade média. Quando você tiver um gráfico da potência em função do tempo, a área sob esse gráfico representa o trabalho. Tranquilo? Um carro de 1.200 kg pode, em 8 segundos, atingir a velocidade de 25 metros por segundo a partir do repouso. Supondo a pista horizontal e desprezando as perdas por atrito, a potência média do motor desse carro é... Atenção e cuidado, porque são muitos dados nessa questão, bora organizá-los.
diz que o carro tem uma massa M igual a 1.200 quilogramas. Diz que esse carro, no intervalo de tempo ΔT igual a 8 segundos, ele sai de uma velocidade inicial igual a 0 e vai para uma velocidade final igual a 25 metros por segundo. E pergunta quanto vale a potência média. Ora, a potência mecânica média a gente pode encontrar dividindo o trabalho por intervalo de tempo. Mas se a gente tem uma força constante, a gente pode encontrar isso aqui fazendo força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento dividido por ΔT. Eu não tenho a força, mas eu tenho massa, eu tenho tempo e tenho variação de velocidade. Então eu posso fazer força igual a massa vezes aceleração. Substituindo aqui, eu fico então com potência média é igual força, que é massa vezes aceleração, multiplicado por ΔS sobre ΔT, que é a velocidade média. E ele não deixa claro se há inclinação. Eu vou assumir que não há inclinação entre a força e o deslocamento. Eu vou assumir que, como é uma potência do carro, ele está fazendo um esforço que tem mesmo sentido do movimento. Então, o cosseno é igual a 1. Massa, ele diz que é 1.200. A aceleração eu posso encontrar pela variação da velocidade, que é a velocidade final 25 menos a velocidade inicial, que é 0, dividido pelo tempo, que é 8. E a velocidade média, é importante lembrar que no movimento uniformemente variado, a velocidade média é igual à média das velocidades inicial e final. Eu posso então encontrar essa velocidade média fazendo velocidade inicial mais velocidade final, tudo isso dividido por 2. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter 1.200 é a mesma coisa de 1.200 dividido por 1. Então, como é um produto, eu vou ter 1.200 vezes 25 vezes 25 de novo. E aqui embaixo eu tenho 8 vezes 2, 16. Se você fizer essa conta, confira aí, faça o cálculo com calma. Eu tenho 1.200 vezes 25 dá 30.000, vezes 25 aqui de novo vai dar 750, dividido por 16, você vai encontrar aproximadamente 46,9 vezes 1.000. Ou 46,9 kW. Na verdade, você vai encontrar 46,875 mil. Mas aí, como ali ele aproxima, a gente vai pegar a alternativa que é mais próxima, 46,9. A alternativa que diz isso para a gente é da letra E. E de eita, poxa, coisa fácil. Fácil quando você sabe o passo a passo a fazer. Tranquilo? A potência útil de um motor varia em função do tempo segundo o gráfico. A energia mecânica fornecida por esse motor no intervalo de tempo de 0 a 50 segundos vale em Joule. Olha aí, fera, tranquila a questão, dá uma olhada no texto, veja que tem um gráfico. A gente já sabe que quando a questão tem um gráfico de potência em função de tempo, a área sob esse gráfico é numericamente igual, olha aqui, a área é numericamente igual ao módulo do trabalho. No caso da questão, eu tenho um trapézio. Se você olhar bem, é um trapézio muito simples de perceber os tamanhos.
A gente tem aqui, partindo do 0 até o 20, depois fica constante até o 50. Aí a gente vai ter então que a área do trapézio é igual a base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura dividido por 2. E aí quem é a altura? A altura é a distância entre as bases, que a gente vai olhar aqui no eixo Y. Olha lá na figura, 400. Então, substituindo para calcular, eu tenho que o trabalho vai ser igual. Base maior vai de 0 até 50, vale 50, mais base menor começa no 20 e vai até o 50, vale 30. Tudo isso vezes a altura, que é 400, dividido por 2. Trabalho vai ser igual. 50 mais 30 dá 80. Vezes 400 dividido por 2 é igual a 200. Então, eu tenho 8 vezes 2, 16, 1, 2, 3 zeros. 16.000 joule. Só que todas as alternativas estão em notação padrão. Então, você já sabe que você vai deslocar a vírgula até ficar entre 1 e 10. Como não aparece a vírgula está aqui, ó, depois do último zero. Desloca 1, 2, 3, 4 casas para a esquerda. Então, o expoente fica positivo. E eu tenho, então, 1,6 vezes 10 elevado à quarta joule. A alternativa que diz isso para a gente é a da letra D. D de detona, fera. Esse é seu ano. Vamos juntos.